Algumas pessoas acreditam que pedir perdão é sinal de fraqueza. Carlos acreditava nisso. Durante toda a sua vida ele repetia a mesma frase: "Eu nunca vou me curvar para ninguém." Ele acreditava que admitir um erro era perder. Mas o que Carlos nunca imaginou é que o orgulho pode custar muito mais caro do que qualquer derrota. Carlos sempre foi visto como um homem forte, trabalhador, inteligente e disciplinado. Conseguiu construir uma boa vida com esforço. Mas quem convivia com ele de perto sabia que havia algo difícil em sua personalidade. Carlos nunca admitia que estava errado. Discussões simples viravam conflitos sérios. Amizades terminavam de forma brusca. Relacionamentos se desfaziam. E sempre que alguém tentava conversar com ele, ouvir uma desculpa, uma explicação, Carlos reagia da mesma forma, com frieza. "Eu não tenho nada do que me arrepender." Com o tempo, as pessoas foram aprendendo a se afastar, porque discutir com Carlos era como falar com uma parede. Mas o rompimento mais doloroso de sua vida aconteceu dentro da própria família, com seu irmão mais novo. Os dois sempre foram próximos. Cresceram juntos, dividiram dificuldades, sonhos e conquistas. Até que um dia, por causa de dinheiro e negócios, tiveram uma discussão. O tom da conversa começou a subir. Palavras duras foram sendo ditas. E Carlos, como sempre fazia, não aceitou recuar. No meio da discussão, ele disse algo que atravessou o coração do irmão. Algo que não poderia ser retirado depois. O irmão ficou em silêncio por alguns segundos. Os olhos estavam cheios de tristeza. Antes de ir embora, ele disse apenas uma frase: "Um dia você vai perceber que está errado." Carlos respondeu imediatamente, sem pensar, sem hesitar: "Eu nunca estou." A porta se fechou. E naquele momento, sem perceber, Carlos havia fechado muito mais do que apenas uma porta. Depois disso, algo começou a mudar na vida dele. No começo foram apenas pequenas coisas. Algumas noites Carlos acordava de repente. Sentia uma angústia estranha no peito. Uma sensação de inquietação que não conseguia explicar. Era como se houvesse alguém ali, observando. Ele olhava ao redor, mas não havia ninguém. Outras vezes ele tinha sonhos repetitivos. Neles apareciam pessoas do passado, amigos com quem havia brigado, parentes que haviam se afastado. Eles não gritavam, não acusavam, apenas olhavam para ele, em silêncio, como se esperassem algo. Mas Carlos sempre acordava irritado. "Isso é só coisa da minha cabeça." E continuava a vida, sem refletir, sem mudar. Algum tempo depois, os sonhos começaram a ficar mais intensos. Em uma dessas noites, Carlos teve um sonho diferente. Ele estava em um lugar estranho. Um lugar silencioso, envolto em uma luz suave. Diante dele estava seu irmão. Mas havia algo diferente naquele olhar. Não era raiva. Era tristeza. Uma tristeza profunda. O irmão falou apenas uma frase. Uma frase simples: "Ainda dá tempo." Carlos acordou assustado. O coração batia forte. Por alguns minutos ele ficou sentado na cama, pensando. Mas então o orgulho falou novamente. Foi só um sonho. E ignorou o aviso. Alguns meses depois, o telefone tocou no meio da noite. Era um parente. A notícia veio como um choque. Seu irmão havia sofrido um acidente grave. Estava no hospital. A família pediu que Carlos fosse até lá. Ele ficou parado olhando para o telefone, em silêncio. Dentro dele havia um conflito. Uma parte queria ir. Queria conversar. Queria reparar tudo. Mas outra parte era mais forte. O orgulho! Ele pensou consigo mesmo. Se eu for agora, ele vai achar que estava certo. E decidiu não ir. Na manhã seguinte, seu irmão havia morrido. Naquele momento, algo dentro de Carlos quebrou. Mas não era algo que pudesse ser consertado facilmente. A partir daquele dia, as noites se tornaram diferentes. O silêncio da casa parecia mais pesado, mais profundo. E então os sonhos voltaram, mas agora eram mais claros, mais reais. Em alguns deles, Carlos via o irmão, sempre em silêncio, sempre olhando para ele com a mesma expressão. Não era acusação, não era revolta. Era apenas uma tristeza profunda, como se esperasse algo que nunca veio. Os anos passaram. Carlos continuou vivendo, continuou trabalhando, mas algo havia mudado definitivamente dentro dele. As pessoas foram se afastando cada vez mais. Amigos desapareceram. A família manteve distância. E dentro dele havia uma lembrança que nunca o abandonava. Aquela noite. A noite em que poderia ter ido ao hospital. A noite em que poderia ter dito apenas 2 palavras simples. "Me perdoe." Mas ele não disse. E agora, nunca mais poderia dizer. Carlos envelheceu. E com o passar do tempo, começou a perceber algo que sempre havia negado.
Algumas dores da vida não são castigos, são apenas consequências das escolhas que fazemos. E o orgulho, às vezes, não destrói a vida de uma vez. Ele apenas vai afastando tudo o que realmente importa. Até que um dia, quando finalmente percebemos, já não há mais tempo para reparar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje você tivesse a oportunidade de reparar um erro, de pedir perdão a alguém, você deixaria o orgulho falar mais alto? Ou escolheria fazer isso enquanto ainda há tempo? Antes de você ir embora, quero te fazer um pedido rápido. É totalmente de graça, não custa absolutamente nada para você, mas para nós tem um valor enorme e faz toda a diferença para que o canal continue existindo. Se você gostou dessa história, já aproveita e deixa o seu like aqui no vídeo. O like é muito importante porque mostra para o YouTube que esse conteúdo foi útil para você e também nos incentiva a continuar criando mais histórias como essa. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. Quando você se inscreve, o YouTube entende que você gostou do conteúdo e começa a recomendar nossos vídeos para mais pessoas que também precisam ouvir mensagens como essa. E não se esqueça de ativar o sino das notificações. Assim, toda vez que publicarmos um novo vídeo, você será um dos primeiros a saber e a assistir. Ah, e se essa história te fez refletir, deixe um comentário aqui embaixo, contando o que você achou ou qual parte mais tocou o seu coração. Eu sempre gosto de ler o que vocês escrevem. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém. Às vezes uma simples história pode chegar exatamente na pessoa que precisava ouvir essa mensagem hoje. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Nos vemos no próximo vídeo.